Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês as minhas 12 escolhas literárias para 2022. Dei uma roubadinha porque eu já comecei um desses livros, tá? Mas vamos falar aqui um pouco sobre livros, literatura, que é um tema que eu amo, que eu sou apaixonada, que é o meu maior e melhor hobby da vida. E eu quero muito compartilhar essas escolhas com vocês e já peço desde já para que vocês coloquem aqui nos comentários quais são suas escolhas literárias para esse ano, o que vocês pretendem ler, o que vocês gostariam muito de ler, mas não sabem se vão conseguir, enfim. Escrevam aqui pra gente estabelecer esse compromisso público de leitura e vamos ver se vai dar certo. A gente sabe como é essa vida de concurseiro, trabalhar, estudar para concurso, muitas vezes não dá tempo de ler o tanto quanto a gente gostaria, mas tirar 10, 15 minutos do seu dia para ler é sempre enriquecedor, engrandecedor e vale muito a pena. Então vamos para as escolhas. A minha primeira delas, eu já falei lá no Instagram que eu estou lendo, é Anna Karenina, do Tolstói. Como vocês sabem, eu amo os russinhos. Esse livro estava na minha estante para mais de um ano. E parece que esse início de ano, acho que 9 entre 10 pessoas do universo do Booktube estão lendo Anna Karenina, seja em leituras coletivas ou não. Eu não estou lendo nenhuma leitura coletiva, confesso, porque eu não consigo ter a disponibilidade de tempo para conseguir acompanhar o ritmo, mas tá valendo super a pena. Tolstói é Tolstói, um clássico é um clássico. Aqui nós temos a história de duas famílias e elas são escritas de formas paralelas, mas essas famílias, claro, têm uma certa ligação, pelo menos o que eu tô entendendo até agora. O título do livro dá a entender que a protagonista da história é Anna Karenina, mas não, tá? O protagonismo é a trama que tem por trás dessas duas famílias. E o que eu gosto mais no Tolstói, que é essa narrativa dele, que chega até a ser um pouco lenta, nós temos parágrafos de quase uma página, mas ele é maravilhoso e tudo é muito intencional e tudo tem porquê. E claro, ele traça esse paralelismo entre as famílias de forma muito intencional, porque inclusive o Rubens Figueiredo, que é o tradutor dessa edição, ele fala isso no prefácio do livro. Ele conta que essa forma de escrever tem super a ver com a questão da transformação industrial que a Rússia estava passando na época, com o desenvolvimento de ferrovias, então ele faz essa analogia aos trilhos do trem. Então isso é muito interessante. Enfim, o livro é muito rico, gente, tem diálogos maravilhosos. Inclusive, quando eu vi as pessoas falando sobre Anna Karenina, elas falavam muito sobre o tal do capítulo 11. E eu ficava pensando, o que é esse tal de capítulo 11, né, que as pessoas tanto falam? E quando eu li, eu pensei, meu Deus, Tolstói escreveu esse capítulo 11 para os concurseiros. Alguns livros que eu vou citar aqui, eu não tenho a versão física deles, mas, até porque, né, não tem nem espaço na estante. Mas eu vou deixar aqui do lado para que vocês possam dar uma olhada. E lembrando que o link para todos esses livros que eu vou citar estão aqui no box de informações. Então, caso vocês tenham interesse e queiram dar uma olhadinha, os links estão aqui embaixo para vocês. Minha segunda escolha para 2022 é o último lançamento no Brasil da Meg Cabot, chamado Sem Julgamentos. Eu não sei do que se trata a história, eu não quero saber por enquanto. Assim que esse livro chegar, eu quero ler logo, porque a Meg Cabot, como eu já falei aqui, ela é minha autora favorita de todos os tempos. Desculpa, russinhos. Mas é porque foi ela que introduziu essa paixão pela literatura na minha vida quando eu era criança e li o Diário da Princesa. Então, todos os lançamentos dela eu tenho, todos os livros dela que saem no Brasil eu tenho. Eu faço uma coleção mesmo, que eu quero guardar pra sempre, porque é uma autora muito especial na minha vida e geralmente as protagonistas eu tenho uma certa identificação com as protagonistas. Parece que ela tá falando, ela escreve assim pensando em mim. Então, esse é o último lançamento da Meg Cabot aqui e eu quero muito ler o quanto antes. Então, está aqui e eu não sei do que se trata. As 3 próximas escolhas para 2022 são do meu projeto Lendo Irmãs Brontë, ou Brontë. E esse ano eu pretendo ler O Morro dos Ventos Uivantes, A Inquilina, de Wildfell Hall, não sei se fala assim, tá? E Agnes Grey,
Gosto muito das Irmãs Brontë porque elas têm um papel muito importante para a literatura do século XIX, principalmente esse caráter transgressor dos livros, do conteúdo dos livros para a época. As irmãs sempre têm protagonistas, tirando o livro Professor, sempre tem protagonistas femininas que têm características à frente do seu tempo. O Morro dos Ventos Uivantes, que é esse aqui, essa edição que eu tenho em capa dura, é aquele livro Ame ou Odeie. Então, é um dos maiores. Eu não sei se é um. Com certeza tá na lista dos maiores clássicos da literatura mundial. Então, eu não posso passar dessa vida sem ler este livro. E quero ver se eu entro no grupo dos que amam ou dos que odeiam. Agnes Grey, nós temos a história das preceptoras, que são personagens muito presentes nos livros das Irmãs Brontë, justamente por eu não sei qual delas foi uma preceptora, não sei se estou falando besteira, tá? Mas assim como em Jane Eyre, agora em Agnes Grey, nós temos essa figura. E aqui conta a história das dificuldades que uma preceptora passa junto a uma família. E claro, todo desenrolar por trás disso. E também temos a inquilina de Wildfell Hall. E esse eu acredito que seja o livro assim mais transgressor mesmo, justamente por ter essa questão da figura feminina separada após um relacionamento abusivo. Então é um tema que na época não se falava, ou se falava muito pouco. Então, claro, é importante a gente ler e ver como esse tema era encarado na época, e claro, sob a ótica das Irmãs Brontë, porque elas são muito à frente do tempo delas e maravilhosas, então quero muito ler. E dizem que as pessoas que leem Irmãs Brontë acham que esse é um dos melhores, então pretendo ler logo. Entrando agora no hype literário, tenho aqui a Biblioteca da Meia-Noite, um livro bastante falado nesses últimos meses aqui na internet. E aqui nós temos a história de uma mulher de 35 anos que tem a oportunidade de experienciar, digamos assim, as infinitas escolhas que ela não tomou no passado. Então, como seria a vida dela se ela tivesse tomado uma decisão diferente ao invés do que ela realmente tomou? Então, ela tem a chance, aqui nesse livro, de ver como seria a sua vida quando tomando, né, essa decisão de forma diferente. E essa é uma questão que provavelmente todo mundo já parou para pensar um dia, né? O que eu teria feito se, ao invés de ter tomado a decisão X, eu tivesse ido pelo caminho Y? Todo mundo já deve ter passado por algum momento assim na vida. E aqui a gente tem a oportunidade de refletir um pouco mais sobre isso. Esse livro aqui tem gatilhos como suicídio, acho que depressão também. Mas pra mim isso não é um problema. E quero muito ler pra ver por que esse livro é tão falado. Um outro livro que já tá aqui na minha estante há um bom tempo e desse ano não passa é A Lista de Brett. Continuando nessas questões mais filosóficas sobre a vida. Aqui nós temos uma protagonista que a sua mãe morre e ela deixa uma grande herança. Porém, para ela usufruir dessa herança, ela precisa completar a lista de sonhos que ela fez na infância. E o mais legal desse livro é que mostra pra gente como que a nossa vida muda quando nós crescemos e nos moldamos aos padrões sociais impostos e deixamos os sonhos da infância e da adolescência para trás. E aqui o legal é pensar, será que, independentemente da idade, nós podemos sim realizar aqueles sonhos da infância e da adolescência? Será que é possível mesmo estando aos moldes desses padrões sociais? Essa eu acho que é a grande discussão do livro. Pretendo ler porque eu adoro esse tipo de discussão. Agora, é claro que eu não podia passar o ano sem citar esse autor maravilhoso da minha vida, que é quem? Victor Hugo. Então, eu trouxe esse ano Trabalhadores do Mar, que é um livro com tradução aqui no Brasil de nada mais, nada menos que Machado de Assis. Sim, Machado de Assis fez a tradução de Trabalhadores do Mar. Inclusive, já caiu em domínio público, caso você queira ler. Está por aí, gratuitamente na internet. E aqui nós temos uma história de aventura, romance entre o Gilliatt e a Déruchette. Eu não sei se fala assim,
e uma mistura de fantasia. Pretendo ler o mais breve possível, porque Vitor Hugo é Vitor Hugo, né, gente? Com tradução de Machado de Assis. E dizem que o final desse livro é um dos finais mais lindos da literatura, então claro que eu quero ler. Confesso que não sou muito fã de fantasia, então, mas como é o Vitor Hugo, claro que eu vou dar uma chance. Quem sou eu, né, pra dar uma chance pro Vitor Hugo. E ainda em Vitor Hugo, pretendo continuar minha saga de leitura de Os Miseráveis. Desse ano não passa. Tá aqui porque... ali atrás? Porque é um calhamacinho, né, gente? Então, tirar e mostrar aqui pra vocês vai ficar um pouco mais complicado. Mas Os Miseráveis dispensa apresentações. Eu acho que é um livro que eu preciso ler somente ele, sabe? Tirar uns meses pra ler só Os Miseráveis. Se eu acabar misturando com outras leituras ou tiver com a cabeça preocupada com algum concurso, com o meu trabalho, eu acho que eu não vou conseguir dar a atenção que esse livro merece. E assim, a gente não pode passar a vida sem ler Os Miseráveis. Então ele está aqui, eu vou ler esse ano, é um compromisso público. Sim, eu ainda não li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É verdade, é verdade. Podem me xingar, Brasil, mas esse ano não passa. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo foi simplesmente o livro mais resenhado, mais vendido, mais falado do ano passado. E muitas pessoas, assim, que realmente entendem de forma aprofundada de literatura e deram uma chance para esse livro, fizeram elogios, críticas muito positivas. Então eu quero ler sim. É um livro pequeno. Aqui nós temos as histórias de Evelyn Hugo, seus casamentos, enfim, tudo que há por trás, através de uma entrevista que ela dá para uma jornalista. E eu pretendo sim ler, porque é um livro muito falado, né, gente? Então eu acho que eu preciso dar essa chance até pra entender por que ele é tão falado e participar das discussões, porque eu também quero estar dentro. Ano passado eu desenvolvi um interesse por algumas questões relacionadas à economia, alguns temas econômicos e financeiros, principalmente com os estudos para diplomacia, e aí isso se desdobrou em outros aspectos. Então, esse ano eu pretendo continuar lendo sobre o assunto. Essa área financeira é uma área que me atrai. Então, esse ano eu escolhi ler A Psicologia Financeira. Esse livro aqui foi uma indicação de um cara de um canal que eu amo, que é o Ali Abdaal. Eu não sei se eu tô falando certo, tá? Desculpe. E ele falou muito bem desse livro e como esse livro mudou a vida dele. E aqui a gente aprende com os fracassos dos outros, como que as escolhas, como que os fatores psicológicos e sociológicos influenciam nas nossas escolhas financeiras. Então nada melhor do que a gente aprender com o erro dos outros pra gente não cometê-los. Então claro que eu quero ler esse livro o quanto antes, me interesso muito sobre esse tema, principalmente quando tem aspectos psicológicos e sociológicos envolvidos. Então tá aqui a indicação do Ali e claro que eu vou ler. E o último livro dessa lista é o Questão de ênfase, da Susan Sontag. Para quem não conhece a Susan, ela é uma polímata contemporânea. Os polímatas são intelectuais e grandes intelectuais que já passaram aqui pelo planeta Terra. Por exemplo, Da Vinci, a Susan, enfim, pessoas que entendiam muito bem de diversas áreas de conhecimento. Então, eu me interesso muito por esse tema, porque eu quero entender a forma como eles pensam, a forma como eles estudam, o que eles fazem para conseguir absorver e solidificar tanto conhecimento. E a Susan é uma dessas polímatas contemporâneas, e nesse livro ela traz uma reunião de 40 artigos em que ela fala sobre literatura, cinema, pintura, enfim, esse tom mais, digamos assim, coluna de jornal. Ela aborda muito essas questões das artes e outras áreas mesmo do conhecimento. E assim, é sempre bom a gente ter contato com a forma como os polímatas pensam, a forma como eles enxergam essas áreas de conhecimento e a forma como eles fazem essas críticas. Claro que eu preciso aprender muito com ela, meu sonho de princesa é ter, assim, 1% da inteligência dessa mulher, já estaria feliz. Então está aí a dica, questão de ênfase da Susan Sontag. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas indicações literárias.
Como eu disse no início do vídeo, escrevam aqui embaixo quais são as suas escolhas para esse ano. Os links de todos os livros citados estão aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. Compartilhem aqui comigo porque eu adoro saber o que vocês estão lendo e as indicações literárias de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!